lesen aus Gottes Wort, aus Epheser 4. Nós queremos ler alguma coisa da palavra de Deus, da Epístola aos Efésios, capítulo 4. Die ersten 3,5 Verse. E lemos os primeiros 3 versículos e meio. Efésios, capítulo 4, versículo 1 até 3 e meio. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Der Epheserbrief besteht aus 2 großen Teilen. A Epístola aos Efésios é composta de 2 grandes partes. Die ersten 3 Kapitel behandeln Lehre. Os primeiros 3 capítulos tratam da doutrina. Die letzten 3 Kapitel behandeln, wie man dieser Lehre entsprechend sich verhalten soll. E os últimos 3 capítulos, eles lidam com a questão de como eu posso me comportar, ou devo me comportar de acordo com aquela doutrina. In diesen ersten 3 Kapiteln lesen wir von der Berufung. Nos primeiros 3 capítulos, lemos a respeito da nossa vocação. Versuche gleich etwas zu erklären, was das meint. Depois eu vou tentar explicar um pouco o que significa isto. Und jetzt sagt Paulus, E agora Paulo diz: lebt passend zu dieser Berufung. vivem de acordo com aquela vocação. Es beginnt, ich ermahne euch nur. O capítulo 4 inicia: rogo-vos ou exorto-vos. Seine Worte haben Nachdruck und Kraft. As suas palavras têm ênfase e poder. Und wer ist es, der ermahnt? E quem é aquele que está exortando aqui? Ein Gefangener. É um preso. Einer, der schon mindestens 2, 3 Jahre im Gefängnis war. Que já há pelo menos uns 2, 3 anos estava na prisão. Nicht immer in demselben Gefängnis. Não sempre na mesma prisão. 2 Jahre in Caesarea 2 anos estava lá na Cesareia und dann in Rom. e depois em Roma. Und wenn Paulus hier sagt, ich ermahne euch, ich der Gefangene, E se Paulo diz aqui, exorto ou rogo-vos, pois, eu, o preso, dann fragen wir uns, warum war der gefangen? aí nós nos perguntamos, mas por que ele estava preso? Hat er etwas Böses getan? Será que ele fez algo mal? Den Kaiser beleidigt? Será que ele infringiu o César? Irgendetwas Falsches Chateou o getan? César? Nein, Será que ele fez algo de errado? warum war er gefangen? Mas por que ele estava preso? Ich weiß gar nicht, ob uns das so richtig klar ist. E eu não sei se isso realmente é bem claro para nós. Er war gefangen wegen uns. Ele estava preso por causa de nós. Wieso wegen uns? Por que por causa de nós? Die Erklärung steht in Kapitel 3, Vers 1. A explicação está no capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Wir gehören zu den Nationen. E nós pertencemos a esses gentios ou nações. Und warum war er jetzt gefangen? E por que ele estava preso? Weil er eine Botschaft verkündete, Porque ele anunciava uma mensagem die Juden dazu brachte, que levava os judeus ihn zu hassen, ihn zu verfolgen, a und ihn ins odiá-lo, Gefängnis zu bringen. persegui-lo e levá-lo até a prisão. Die Botschaft enthielt, E essa mensagem continha Gott segnet nicht nur sein irdisches Volk, que Deus não abençoa apenas o seu povo terrestre, nein, Gott hat auch einen Weg der Rettung und des Segens für Glaubende aus den Nationen. mas que Deus também tem um caminho de salvação e de bênção para crentes de entre as nações. Hätte Paulus diesen Teil der Botschaft weggelassen,
Se Paulo tivesse omitido essa última parte da mensagem, den Teil, der die Nationen betrifft, a außer uns, parte referente às nações, portanto nós também, hätte man ihn in Ruhe gelassen. ninguém teria molestado ele. Aber Paulus war ein treuer Diener des Herrn Mas Paulo era fiel servo do Senhor, und er war bereit, die ganze Botschaft zu verkündigen, e por isso ele estava disposto, pronto a anunciar toda a mensagem. war er bereit, ins Gefängnis zu gehen. Estava disposto a ir à prisão até. Diesen Auftrag seines Herrn auszuführen, dafür war er bereit, ins Gefängnis zu gehen. Ele estava pronto de ir à prisão para executando essa tarefa do Senhor dele. Es geht die Wahrheit, dass Gott Glaubende aus den Juden, Glaubende aus den Nationen in eins verbunden hat. E tratava-se justamente dessa verdade de que Deus uniu em crentes dos judeus e crentes procedentes das nações. Die Versammlung des lebendigen Gottes. Que então é a igreja do Deus vivo. Wer von uns wäre bereit, dafür ins Gefängnis zu gehen? Quem de nós estaria pronto para ir à prisão por causa disso? Wäre uns das so viel wert, Será que isso teria tanto valor? dass wir zu dieser Versammlung des lebendigen Gottes gehören können? O fato de pertencermos a essa igreja do Deus vivo? Wir Glaubende aus den Nationen? Nós, crentes de entre as nações? Wäre uns das so viel wert, dafür bin ich bereit, ins Gefängnis zu gehen. Teria tanto valor para nós? Para isso eu estou pronto de ir à prisão? Paulus stellt sich so als Gefangener vor. E Paulo se apresenta aqui assim, como este preso. Und damit haben seine Worte, die er spricht, eine tiefe moralische Autorität. E por isso as palavras que ele está expressando têm uma profunda autoridade moral. Er war nicht verbittert als Gefangener, Ele não estava amargurado como esse preso, obwohl die Situation für ihn schwer war. ainda que a situação fosse difícil para ele. Stellt euch einen Mann vor, Imaginem um homem voller Energie, cheio de energia das Evangelium zu verkündigen, para anunciar o evangelho, die Lehre des Christus zu bringen. de trazer a doutrina de Cristo, Und er ist gefangen. e está preso. Und aus dem Gefängnis sieht er, E a partir da prisão, ele enxerga ou vê es geht abwärts mit dem christlichen Bekenntnis. que há declínio na profissão cristã. Aus dem Gefängnis sieht er, da verkündigen welche das Evangelium, ihn zu provozieren, ihn traurig zu machen. E a partir da prisão, ele percebe também que há aqueles que anunciam o evangelho para entristecer a ele mesmo, o Paulo. Er sitzt gefangen. E ele está preso lá em Roma. Er kann nichts machen. Não pode fazer nada. Kann er wirklich nichts machen? Será que ele não pode fazer nada? Doch. Sim, ele pode. Aus diesem Gefängnis kommen diese Briefe. Porque Kolosser, daquela prisão, ele escreveu essas epístolas. Kolosserbrief, Colossenses, Epheserbrief, Efésios, Philemonbrief. a epístola a Filemão. Es war zum Segen für uns heute, dass dieser Mann gefangen war. Era uma bênção para nós hoje, que aquele homem estava preso. Und er nahm diese Gefangenschaft aus der Hand des Herrn an, ohne zu murren. E ele aceitou essa prisão da mão do Senhor sem murmurar. Denn er bezeichnet sich, ich bin ein Gefangener von Nero. Porque a designação que ele dá a si mesmo é: eu sou prisioneiro de Nero, Ich bin ein Gefangener, der zu Unrecht verurteilt worden ist. sou prisioneiro que foi sentenciado injustamente. Nein, ich bin ein Gefangener im Herrn. Não, eu sou preso no Senhor. Mit dieser moralischen Autorität formuliert Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist, diese Ermahnung, die jetzt kommt. E com essa autoridade moral, Paulo formula essas exortações que se seguem guiado pelo Espírito Santo. Diese Ermahnung hat eine Kernbotschaft.
E essa exortação tem uma mensagem-chave, cerne. Wandelt würdig der Berufung. Andei digno da vocação. Führt euer Leben Tag für Tag passend zu der Berufung. Levem a vossa vida durante todos os dias de acordo com aquela vocação. Worum geht es bei der Berufung? E de que se trata quanto a essa vocação? Die Berufung im Epheserbrief hat einen irdischen Aspekt und einen himmlischen Aspekt. A vocação, como apresentada na Epístola aos Efésios, tem um aspecto terreno e um aspecto celestial. Und das ist gewaltig, dass du und ich von Gott gerufen sind zu einer bestimmten Zweck. Isso é grandioso, que você e eu fomos chamados por Deus para uma finalidade específica. Der irdische Aspekt hat damit zu tun, O aspecto terrestre tem a ver com o seguinte: wir werden mit dem Herrn Jesus im tausendjährigen Reich regieren. nós estaremos reinando juntamente com o Senhor Jesus no reino milenar. Wenn der Herr Jesus kommen wird in Macht und Herrlichkeit, um sein Reich aufzurichten, Quando o Senhor Jesus voltar para estabelecer o seu reino, wirst du dabei você vai estar und ich auch com ele e eu também, mit verherrlichten Körpern com corpos gloriosos, teilhaben an dieser wunderbaren Segensherrschaft des Herrn Jesus. Com isso, participaremos desse reino de bênçãos maravilhoso do Senhor Jesus. Hier auf der Erde. Isso aqui na terra. Kann man das begreifen? Isso pode se compreender. Wir waren Sünder, Nós éramos pecadores, verloren, perdidos, Feinde Gottes, inimigos de Deus, kraftlos, sem força, sem poder, gottlos. sem Deus, ímpios. Und jetzt hat er uns gerettet E agora Ele nos salvou und hat uns so eine fantastische Zukunft. e nos deu e nos prometeu um futuro tão fantástico. Und das ist nur der irdische Aspekt. E isso é apenas o aspecto terreno. Es gibt auch einen himmlischen Aspekt. E existe também um aspecto celestial. Den genießen wir einmal jetzt schon E esse já agora podemos usufruir por um lado, und den genießen wir in Zukunft in alle Ewigkeit uneingeschränkt. e no futuro, por toda a eternidade, usufruiremos desse aspecto sem limitação. In Kapitel 2, Vers 5 No und capítulo 6 lesen wir, capítulo 2, versículos 5 e 6, nós lemos: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. mit unserem Körper sind wir hier auf der Erde, Com os nossos corpos estamos aqui na terra. aber Geist und Seele sind fähig, Contudo, o espírito e a alma são capacitados sich mit himmlischen, geistlichen Segnungen zu beschäftigen. de se ocuparem com bênçãos celestiais espirituais. Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Wir sind Söhne Gottes. Nós somos filhos de Deus, ou como diz aqui, filhos adotivos de Deus. Wir sind Erben Gottes. Nós somos herdeiros de Deus. Wir haben den Heiligen Geist. Nós temos o Espírito Santo. Wir haben ewiges neues Leben in uns. Nós temos vida eterna, nova em nós. Wir sind verbunden miteinander in einem Leib. Nós somos unidos uns aos outros em um corpo. Wir haben Zugang zu dem Vater durch den Heiligen Geist. Nós temos acesso ao Pai por meio do Espírito Santo. Und in den kommenden Zeiten, E nos tempos vindouros, futuros, ich zitiere jetzt Epheser 2, Vers 7, e ali eu estou citando Efésios capítulo 2, versículo 7, wird den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte uns erweisen. ele há de mostrar as abundantes riquezas da sua graça para conosco, Wenn der, Jesus, pela sua benignidade para conosco. wenn der Jesus kommt, um uns in den Himmel zu holen, Quando o Senhor Jesus vier para nos levar ao céu, dann wird er uns einführen in das Haus seines Vaters.
Então ele nos introduzirá na casa de seu pai. Da ist bisher nur ein einziger Mensch. E naquele lugar, por enquanto, tem apenas um único ser humano, um único homem. Der verherrlichte Mensch Jesus Christus. O homem glorificado, Jesus Cristo. Aber es ist der Plan Gottes, Mas é o plano de Deus dass dort nicht alleine bleibt. que ele não esteja ali sozinho para sempre. Wir kleine sterbliche Menschen, Nós, homens mortais pequenininhos, wir sind befähigt, nós somos capacitados in diesem Haus des Vaters zu sein in alle Ewigkeit. a estarmos naquela casa do Pai por toda a eternidade. Die Atmosphäre dieses Hauses ist Liebe A atmosfera daquela casa é amor und Licht. e luz. Wir werden uns wohlfühlen in diesem Haus des Vaters. E nós nos sentiremos bem em casa, ali naquela casa do Pai. Und die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und die Gemeinschaft mit dem Vater unbeeinträchtigt genießen. E usufruiremos sem qualquer limitação aquela comunhão com o Senhor Jesus e com o Pai. Das ist der himmlische Aspekt der Berufung. Este é o aspecto celestial dessa vocação. Und jetzt sagt Paulus, E agora Paulo diz: wenn ihr so reich, se vocês forem abençoados tão ricamente, jetzt benehmt euch entsprechend. agora comportem-se também de acordo. Von einem Königssohn erwartet man ein Verhalten wie ein Königssohn, nicht wie ein Bettler. De um filho de um rei se espera um comportamento de um filho de um rei, não de um mendigo. Das ist die Ermahnung von Paulus. Wandelt der Berufung entsprechend. Essa é a exortação de Paulo. Andai de acordo com a vocação. Und jetzt sagt er in den Versen 2 und 3, wie. E agora nos versículos 2 e 3, ele nos fala o como devemos andar. Und dann nennt er Demut, E ali ele menciona humildade, Sanftmut, mansidão, Langmut, longanimidade, einander ertragend, suportando-vos uns aos outros euch befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. e procurando ou colocando diligência para guardar a unidade do Espírito. 5 Punkte, die unser praktisches Leben kennzeichnen und prägen sollen. São 5 pontos que devem caracterizar a nossa vida prática. Und diese 5 Punkte betreffen jeden Einzelnen hier in diesem Raum. E esses 5 pontos dizem respeito a cada indivíduo nesse lugar. Du und ich sind ermahnt Você e eu somos exortados von einem Mann mit hoher moralischer Autorität, por um homem que tem uma autoridade moral grande, alta. verhalte dich passend zu der Berufung Comporte-se agora de acordo com essa vocação, mit diesen 5 Merkmalen. com essas 5 características. Das erste mit aller Demut. O primeiro, com toda a humildade. Dazu ein Vers aus 1. Petrus 5. Para isso, vamos ler também um versículo de 1 Pedro, capítulo 5. Vers 5. E o versículo 5, a segunda parte. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Was bedeutet Demut? O que significa humildade? Demut bedeutet, gering von sich zu denken. Humildade significa pensar baixo, com pouco valor de si mesmo. Nicht schlecht von sich zu denken, Não pensar mal de si mesmo, aber gering von sich zu denken. mas sim de uma posição baixa. Ich bin kein Besonderer, Eu não sou uma pessoa especial, ich bin keine wichtige Person, não sou uma pessoa importante, ich bin durch Gnade, nur durch Gnade gerettet. mas eu fui salvo pela graça e somente pela graça. Und je mehr mir bewusst ist, dass ich nur durch Gnade gerettet bin vor der ewigen Verdammnis,
E quanto mais eu me conscientizo que eu fui salvo somente pela graça da condenação eterna, umso leichter fällt es mir, Demut zu zeigen. tanto mais fácil vai ser para mim demonstrar humildade. Paulus sagt mit aller Demut. E Paulo diz aqui com toda humildade. Das Verhalten untereinander, O comportamento de uns para com os outros, Schwester zu Schwester, irmã com irmã, Bruder zu Bruder, irmão com irmão, jung zu alt, e, jovens com idosos, alt zu jung. os mais velhos com os mais jovens. Das Verhalten untereinander soll geprägt sein von Demut. O comportamento de uns para com os outros deve ser caracterizado por humildade. Und je mehr jeder und jede einzelne von uns von Demut geprägt ist, E quanto mais cada uma e cada um de nós é caracterizado por humildade, umso leichter fällt es uns, miteinander zu leben, tanto mais fácil vai ser para nós de vivermos uns com os outros, convivermos uns com os outros, passend zu dieser Berufung. de acordo e digno dessa vocação. Zweitens, mit Sanftmut. Segundo item é mansidão. Was bedeutet Sanftmut? O que significa mansidão? Sanftmut bedeutet, dass man ruhig bleibt, dass man sich nicht auflehnt, dass man Mansi- nicht rebelliert, Mansidão significa que a gente se mantém calmo, que não se rebela, einmal Gott gegenüber, uma vez para com Deus, wenn er uns Wege führt, die uns Mühe machen, quando Ele nos conduz por caminhos que nos causam dificuldades, dass wir es annehmen aus der Hand des Herrn, que recebamos isso da mão do Senhor, wie der Gefangene, der hier schreibt. assim como esse preso que está escrevendo aqui. Aber auch in unseren Reaktionen auf der horizontalen Ebene Mas também quanto às nossas reações no nível horizontal. da provoziert mich ein Bruder, Aí um irmão me provoca. da reizt dich eine Schwester, Aí bis zur uma Weißglut. irmã está te provocando até a ira máxima. Wir sollen in Sanftmut reagieren. Devemos então reagir com mansidão, Ruhig, calmo, nicht emotional, não emocional, nicht Böses mit Bösem vergelten. não pagar mal com mal. Wer ist unser Vorbild? Quem que é o nosso exemplo nisso? Wer hat das perfekt gelebt? Quem que viveu isso de forma perfeita? Der Jesus. O Senhor Jesus. Er sagt von sich selbst, Ele diz a respeito de si mesmo: ich bin sanftmütig eu sou manso und von Herzen demütig. e humilde de coração. Das dritte mit Langmut. Terceiro item, com longanimidade. Langmut bedeutet Geduld. Longanimidade significa ter paciência. Ein Beispiel aus 1. Timotheus 1. Um exemplo de 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 1. Vers 16. Versículo 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulus stellt sich selbst vor als ein Beispiel dafür, Paulo se apresenta a si mesmo como um exemplo wie Gott Geduld hatte, de como Deus teve paciência com ele, mit diesem Diener zu seinem Ziel zu kommen. para alcançar o seu alvo com esse seu servo. Wir brauchen Geduld im Umgang miteinander. Nós precisamos também de paciência no trato de uns com os outros. Wir erwarten so oft, ich sage etwas und der andere muss sofort reagieren. Nós muitas vezes esperamos que quando eu falo alguma coisa, o outro deve mostrar a reação dele de imediato. Wir erklären etwas und der andere muss sofort verstehen. Nós explicamos alguma coisa e o outro tem que entender na hora. Geduld. Não, temos paciência. Gott selbst ist uns Vorbild in Geduld. E o próprio Deus nos é exemplo quanto à paciência. 2. Petrus 3 heißt es,
Segunda de Pedro, capítulo 3, nós lemos ist langmütig gegen euch. que ele é longânimo para convosco. Von dieser Haltung dürfen wir lernen. E dessa postura nós também podemos aprender. Segunda Pedro 3, 9. Und in Geduld miteinander umgehen. E assim podemos lidar uns com os outros com paciência. Ich weiß nicht, ob euch auffällt, dass es doch interessant ist. Eu não sei se vocês notaram que é bastante interessante aqui, Die Berufung ist so etwas Großartiges. que aquela vocação é algo tão grandioso, Und dann spricht Paulus von so einfachen Dingen, wie wir miteinander umgehen sollen. e daí em seguida Paulo fala de coisas tão simples de como devemos lidar uns com os outros. Kann man eigentlich nicht verstehen. É difícil de compreender, Aber genau das ist der Weg. mas é exatamente esse o caminho, Damit wir der Berufung, passend zu der Berufung leben können, para que possamos viver de acordo com aquela vocação. brauchen wir gerade diese Punkte. Precisamos exatamente desses pontos. Kommt ein vierter Punkt. Agora vem um quarto ponto: Einander ertragen. suportando-vos uns aos outros. Ich sage erstmal, was ertragen nicht meint. Primeiro eu vou dizer o que suportar não significa. Ertragen meint nicht gleichgültig sein gegenüber Sünde. Suportar não significa sermos indiferentes quanto ao pecado. Wir sollen niemals Sünde ertragen. Jamais devemos suportar pecado. Weder bei uns selbst Então, nem em nós mesmos und auch nicht bei dem Bruder, bei der Schwester. e tampouco no irmão ou na irmã. Ein Bibelvers dazu aus 3. Mose 19. Versículo da palavra quanto a isso, creio que está em Levítico, capítulo 19. Vers 17. Ja, Vers 17. Levítico 19, versículo 17. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du Ja. sollst und dann nicht seinetwegen. Levítico 19, 17. Não odiarás teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Was will Gott damit sagen? O que Deus quer dizer com isso? Wenn ich meinen Bruder sehe, meine Schwester sehe und sie sündigt, Se eu ver o meu irmão, se eu ver a minha irmã, dann darf ich niemals sagen, ist mir egal. então jamais devo dizer, eu não tenho nada com isso. Wenn ich das tue, Se eu fizer isso, mache ich mich schuldig. então eu me faço culpado. Wir wollen nicht aufeinander aufpassen wie die Geheimpolizei, Tampouco queremos agora cuidar uns dos outros ou prestar atenção uns nos outros como a polícia secreta. aber wenn wir sehen, da ist Sünde im Leben eines Bruders, Mas se verificarmos que há pecado na vida de um irmão, dann muss es uns interessieren, dass er wieder zurechtkommt. então isso deve nos interessar para que ele seja restabelecido. Also es geht nicht darum, Sünde zu ertragen. Portanto, não se trata de suportar pecado. Worum geht es dann? E o que é a questão, então? Es geht darum, dass wir alle Individuen sind, Diz respeito ao fato de todos nós sermos indivíduos mit unterschiedlichen Ecken und Kanten. com características diferentes. Cantos, ele falou. Mit, Arestas, isso. mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Com diferentes capacidades. Pontos fortes, pontos fracos. Und da ist die Gefahr, dass wir uns ärgern übereinander. E ali está o perigo de que nós nos iramos uns com os outros. Schwester X singt laut und schief jeden Sonntag. A irmã fulana de tal, ela canta totalmente fora da música, isso todo domingo. Bruder Y hat Mundgeruch. E o irmão ciclano, ele fede da boca. Sind das Sünden? São pecados? Nein, das sind Schwachheiten. Não, são fraquezas. Und was soll ich machen?
E o que eu devo fazer? Ertragen. Suportar. Wie ertragen? Como? So? Assim? Nein. Ertragen in Liebe. Não, diz aqui, em amor. Ist geliebt von Gott. Porque ele foi amado por Deus. Ich bin geliebt von Gott. E eu também sou amado por Deus. Die Liebe ist das Band, was uns verbindet. E o amor é o laço que nos une. Einander ertragend in Liebe. Suportando-vos uns aos outros em amor. Wir merken, wie schwer uns das fällt. E nós percebemos como isso é algo difícil para nós. Und doch gehört es eindeutig zu den Ermahnungen des Apostels Paulus. Contudo, isso faz, sem dúvida, parte dessas exortações do apóstolo Paulo, Damit wir passend wandeln können zu der Berufung. para que possamos, de fato, andar dignos daquela vocação com a qual fomos chamados. Die Verbform ist ein Partizip. A forma verbal é um particípio, Das heißt, es ist eine Sache, die ich permanent mache. suportando, portanto, é uma coisa que devo fazer permanentemente. Ich kenne das aus meinem Leben, ihr vielleicht aus eurem. E eu conheço isso da minha própria vida, e eu creio que vocês também, da vida de vocês. 3 Sonntage ertrage ich den Mundgeruch schweigend. Durante 3 domingos, eu vou suportar aquele hálito mal durante sem falar, Aber dann knallt's. mas então a explosão. Não. Einander ertragend in Liebe. Suportando-vos uns aos outros em amor. Und wir haben oft ein großes Problem, dass wir Sünde und Schwachheiten verwechseln. E muitas vezes nós temos um problema grande, que é fazermos uma troca entre pecados, ou uma troca de compreensão entre pecados e fraquezas. Wir ertragen eher Sünde im Leben der Schwester des Bruders, Nós suportamos muitas vezes mais facilmente pecado na vida do irmão e da irmã, weil es ist ja viel zu anstrengend, dahin zu gehen und zu helfen, dass sie oder er wieder zurechtkommt. porque para ir lá e ajudar para que ele ou ela seja restabelecido, requer muito esforço demais. Aber über Schwachheiten, da können wir uns aufregen. Mas quanto a fraquezas, aí podemos subir os ânimos. Nein, sagt Paulus. Não, diz Paulo. Der Berufung, passend zu dieser großartigen Berufung zu leben. Para viver de acordo digno dessa grandiosa vocação, Im Miteinander unter den Glaubenden, no convívio de uns com os outros entre os crentes, ist Demut, Sanftmut, Langmut, die Fähigkeit zum Ertragen, zwingend notwendig. é absolutamente necessário, é uma obrigação de ter essa humildade, mansidão, a longanimidade e o suportar uns aos outros. Jetzt kommt der 5. Punkt. Agora vem o 5º ponto. Euch befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ou aplicando diligência para guardar a unidade. Was ist gemeint mit dem Ausdruck Einheit des Geistes? O que significa a expressão unidade do Espírito? Ich sage erst wieder, was nicht gemeint ist. Primeiro, eu vou dizer de novo o que isso não significa. Es ist nicht gemeint, was in Vers 4a steht, deswegen 3,5 Verse. Não é aquilo que está no versículo 4, parte A, primeira parte. Por isso eu deixei ler 3 versículos e meio. In Vers 4a steht, da ist ein Leib. Versículo 4, primeira parte, diz: há um só corpo. Es gibt die Einheit des Leibes, Essa unidade do corpo, ela existe. bestehend aus allen Kindern Gottes auf der ganzen Welt. E ela consiste na unidade de todos os filhos de Deus no mundo inteiro. Wer hat diese Einheit geschaffen? E quem criou esta unidade? Wir schlagen 1. Korinther 12 auf. Vamos abrir 1 aos Coríntios, capítulo 12. Vers 13. Versículo 13.
1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Und wir lesen dazu aus Apostelgeschichte 2, Vers 4. E lemos também ainda Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Als Pfingsten in Apostelgeschichte 2 der Heilige Geist auf die Erde kam, Quando naquele Pentecostes de Atos 2, o Espírito Santo veio à terra, wurden die einzelnen Glaubenden mit dem Heiligen Geist erfüllt. os crentes individualmente foram enchidos do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Der Heilige Geist wohnt in jedem Glaubenden. O Espírito Santo, ele habita em cada um dos crentes. Das ist die individuelle Seite Esse des Heiligen Geistes. é o lado individual da habitação do Espírito Santo. Aber es gibt auch eine gemeinsame Seite. Mas existe também um lado coletivo. Und die haben wir gelesen in 1. Korinther 12. E a respeito desse aspecto, temos lido em 1 Coríntios 12. In einem Geist zu einem Leib getauft. Batizados em um Espírito, formando um corpo. Ou, como diz na tradução do irmão, batizados em um Espírito para um corpo. Als der Heilige Geist auf die Erde kam, Quando o Espírito Santo veio a esta terra, hat die Glaubenden zu einem Leib zusammengeführt. ele uniu, ele juntou os crentes em um corpo. Da hat das begründet und bewirkt, Aí ele fundou e operou aquilo was wir Einheit des Leibes nennen. que nós chamamos a unidade do corpo. Was wir in Epheser 4, Vers 4a gelesen haben. Aquilo que temos lido em Efésios 4, versículo 4a. Diese Einheit aller wahren Kinder Gottes auf der ganzen Welt E essa unidade de todos os verdadeiros filhos de Deus no mundo inteiro sie ist unantastbar. é uma unidade que é intocável. Warum? Por quê? Matthäus 16, Vers 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Des Hades Pforten werden sie niemals überwältigen. As portas do inferno do Hades nunca, jamais prevalecerão. Sie bleibt bestehen. Ela continua existindo. Und so bleibt auch diese Einheit des Leibes bestehen. E assim essa unidade do corpo continua existindo. Was ist jetzt Einheit des Geistes? O que então é esta unidade do Espírito? Ist das dasselbe? É a mesma coisa? Nein. Não. Die Einheit des Leibes, haben wir eben gesehen, existiert. Fakt. A unidade do corpo, acabamos de ver, ela existe, é um fato consumado. Aber der Heilige Geist, der diese Einheit bewirkt hat, Mas o Espírito Santo, que efetuou aquela unidade, möchte gerne, dass sie ausgelebt wird. ele gostaria que ela também fosse vivida, expressada na vida, Praktiziert wird. que ela fosse praticada. Darum geht es bei der Einheit des Geistes. E esse é aqui o aspecto do qual se trata quanto à unidade do Espírito.
Der Heilige Geist, der die Einheit geschaffen hat, aquele Espírito Santo que efetuou a unidade, que criou aquela der unidade, möchte, dass diese Einheit gelebt wird ele gostaria que essa unidade fosse expressa na vida, in Diadema, tanto em Diadema, in Valparaíso, também em in Valparaíso, Curitiba, em Curitiba, Alvorada, em Alvorada, Siegen. em Siegen. Möchte, dass die Einheit von den Kindern Gottes gelebt wird. Ele gostaria que essa unidade fosse vivida pelos crentes, Das pelos ist- filhos de Deus, Praktiziert wird. que ela fosse praticada. Wie? E como? Der Heilige Geist ist die Kraft, um diese Einheit zu leben im Miteinander. O Espírito Santo, ele é a força também para podermos viver essa unidade no trato de uns com os outros. Ist derjenige, der leitet, Ele é aquele que conduz, der zeigt, wie man diese Einheit praktiziert. que também mostra como essa unidade pode ser praticada. Ist derjenige, der uns kontrolliert, diese Einheit richtig zu leben. Ele também é aquele que nos controla se estamos vivendo essa unidade da forma correta. Und ist auch derjenige, E ele também é aquele der das Wort Gottes inspiriert hat, que inspirou a palavra de Deus, das ganze Wort Gottes. toda a palavra de Deus. Und will, dass wir diese Einheit leben, E ele quer que nós vivamos esta unidade, in Beachtung des ganzen Wortes Gottes, das verfasst hat. atentando a toda a palavra de Deus, do qual ele é o autor. Einheit soll also nicht gelebt werden auf der Basis von Kompromissen, A unidade, portanto, não deve ser vivida, praticada com base em compromissos. Einheit soll und muss gelebt werden auf der Basis von Gottes Wort. A unidade tem que ser vivida e praticada com base na palavra de Deus, Der die Einheit geschaffen hat, daquele que efetuou, que criou aquela unidade. der Heilige Geist, der will, dass sie praktiziert wird, Esse Espírito Santo, ele quer que ela seja praticada, der die Kraft und die Leitung dazu gibt. que também dá a força e a condução, a guia para isso. Der hat auch durch das Wort Gottes gezeigt, wie sie gelebt werden. Ele também mostrou, por meio da palavra de Deus, como ela deve ser praticada. Einheit kann nicht praktiziert werden, so wie wir das wollen, Unidade não pode ser praticada do jeito que nós queiramos, auf der Basis von Ökumene, na base com a ecumene, auf der Basis von Kompromiss. com base em compromissos. Bisschen falsch ist nicht schlimm. Pouquinho errado, não faz mal. Nein. Não, não é assim. Auf der Grundlage des ganzen Wortes Gottes, das derselbe Heilige Geist verfasst hat, der die Einheit geschaffen hat. Mas sim com base em toda a palavra de Deus, que o mesmo Espírito Santo deixou escrever, que também criou a unidade. Diese Einheit soll praktiziert werden am Ort, E essa unidade deve ser praticada localmente, Diadema, Diadema, Valparaíso, e assim Siegen. por diante, Siegen. aber sie wird auch praktiziert in der Beziehung der örtlichen Versammlungen untereinander. Mas ela também é praticada nas relações das igrejas locais entre si. Also örtlich Portanto, überörtlich. localmente praticada e supralocal. Und ich gebe jetzt zu jedem 3 Beispiele aus der Bibel. E para cada desses lados eu vou dar 3 exemplos bíblicos. Erst am Ort. Primeiro, localmente. Wir lesen dazu aus Philipper 1. Para isso vamos ler em Filipenses, capítulo Entschuldigung, erst Römer 14. 1 de Romanos, capítulo 14, Vers 19 und 15, Vers 2. Romanos 14, versículo 19 e capítulo 15, versículo 2. 14, 19.
Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. 15, versículo 2. Portanto, cada de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Einheit des Geistes hier in Diadema soll wie gelebt werden? Como deve ser vivida a unidade do Espírito aqui em Diadema? Indem einer den anderen erbaut. Edificando ao outro. Was heißt denn erbauen? O que significa edificar? Alles tun, was den anderen in seinem Glaubensleben fördert. Significa fazer de tudo aquilo que favorece a vida de fé e promove a vida de fé do outro. Da geht eine Schwester zu einer anderen Schwester Aí uma irmã vai visitar outra irmã und hilft ihr im Glaubensleben, e ajuda ela na vida da fé. zeigt ihr vielleicht einen Bibeltext. De repente mostra um versículo bíblico para Geht ela. ein Bruder zu einem anderen Bruder, Ou um irmão vai a um outro irmão hilft ihm im Verständnis des Wortes Gottes. e o ajuda na compreensão da palavra de Deus. Einer den anderen erbaut. Edificar ao outro. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten zu erbauen. Cada de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Also, Einheit des Geistes am Ort gelebt, indem wir einander erbauen, fördern im Glaubensleben. Alles tun, damit der andere gefördert wird im Glauben. Portanto, a unidade localmente é vivida fazendo de tudo para que o outro seja edificado, para que a sua vida de fé seja promovida e fortalecida. Und wir merken das total praktisch. E nós sentimos isso também de uma maneira bem prática. Da muss man sich Gedanken machen. Tem que pensar um pouco. Wie kann ich meinen Bruder erbauen, fördern? Como que eu posso edificar o meu irmão? Was hilft ihm? Ajudar ele? O que ajuda ele? Stärkt ihn. O que fortalece Ermuntert ele? ihn. O que encoraja ele? Schwestern genauso. E as irmãs da mesma forma. Wir machen uns Gedanken, wie können wir den anderen fördern? Vamos pensar como podemos promover a vida do outro. Das ist Praxis. Isso é vida prática. Zweites Beispiel aus Philipper 1, Segundo exemplo, de Filipenses, capítulo 1, Vers 27 in der Mitte. versículo 27 no meio. Filipenses 1, 27 no meio. Para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Das gemeinsame Kämpfen im Evangelium. O combater juntos no Evangelho, Das Feststehen in einem Geist. de estar firmes no mesmo espírito In einer Ausrichtung, das Evangelium zu verbreiten. e divulgar o Evangelho na mesma direção, alinhados. Das verbindet die Gläubigen am Ort. Isso une os crentes na localidade. Und ich hoffe, das Thema Evangelium zu verbreiten ist hier kein Thema von 2 oder 3 allein. E eu espero que o tema de divulgar o Evangelho aqui não seja o tema apenas de 2 ou 3. Nein, Paulus sagt, ihr alle feststehen in einem Geist, mitkämpfen mit dem Evangelium. Não, Paulo diz, vocês todos, estando firmes em espírito, mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Drittes Beispiel, Terceiro exemplo, Philipper 2, Vers 2. Filipenses 2, versículo 2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Der Heilige Geist will uns helfen, dass wir eine Denkrichtung haben. O Espírito Santo, ele quer nos ajudar que nós tenhamos o mesmo sentido de mente, de maneira de pensar. Ein Thema, worauf unser Leben ausgerichtet ist. Tema para o qual as nossas vidas são direcionadas. Paulus sagt, das Leben, hier Leben, ist für mich eine Person. E Paulo diz, a vida, viver aqui, para mim, é uma pessoa. Und er bittet oder er sagt, dass wir in dieser Richtung, Denkrichtung, alle gleich unterwegs sein sollen. E ele diz aqui que nós, nessa maneira de pensar, todos nós devemos ser alinhados na mesma direção. Das meint nicht, dass wir alle
gleich denken in jedem Punkt unseres Lebens. Isso não significa que todos nós pensemos igualzinhos em todos os pontos de nossas vidas. Wir haben nicht alle hellblau als Lieblingsfarbe. Nem todos nós gostamos de azul celeste como cor preferida. Nein. Aber wir haben eine Richtung. Wir wollen zu unserem Herrn und wir wollen für ihn leben. Não, mas nós temos sim uma direção para o nosso Senhor, querendo viver para Ele. Je mehr die Person des Herrn Jesus unsere Herzen erfüllt, E quanto mais a pessoa do Senhor Jesus preenche os nossos corações, werden wir in dieser Richtung gleichgesinnt sein. tanto mais teremos a mesma mente, o mesmo modo de pensar nessa direção. Das sind drei Beispiele, drei nur, es gibt viel mehr, São apenas 3 exemplos e há muitos mais, wie wir Einheit des Geistes am Ort praktizieren. como podemos praticar a unidade do Espírito na localidade. Jetzt noch drei Beispiele überörtlich. E agora, mais outros 3 exemplos para viver isso supralocalmente. Aus Römer 15, Romanos, capítulo 15, Vers 26 und 27. versículos 26 e 27. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen die Karte von Europa kennt. Eu não sei se vocês conhecem um pouco o mapa da Europa. Da gibt es ein Land, Griechenland, Tem ali um país chamado Grécia, das hat einen nördlichen Teil, e na Grécia existe uma parte norte, Mazedonien, que é Macedônia, und einen südlichen Teil, e uma parte mais ao sul, Achaia, chamado de Acaia. ein paar hundert Kilometer entfernt von Jerusalem. E ambos distam algumas centenas de quilômetros de Jerusalém. Es waren Gläubige aus den Nationen, die dort wohnten, Ali viviam crentes das nações. und sie waren zum Glauben gekommen, sie hatten den gleichen Glauben wie die Heiligen in Jerusalem. E eles chegaram a crer. E tinham agora a mesma fé como aqueles santos lá em Und sie Jerusalém. haben gehört, in Jerusalem gibt es materielle Not. E eles ouviram que lá em Jerusalém havia necessidades materiais. Und wie war ihre Reaktion? E qual que foi a reação deles? Recht gehabt. Ó, problema deles. Nein. Não. Das waren arme Christen in Achaia und Mazedonien, E esses cristãos aqui da Macedônia e da Acaia eram pobres. aber sie haben gesammelt. Mas eles fizeram uma coleta. Sie haben gesagt, das sind unsere Brüder in Jerusalem. Eles disseram, aqueles lá em Jerusalém, eles são os nossos irmãos. Und die haben Not. E eles têm aflição, Wir necessidade. müssen helfen. E temos que ajudá-los. Wir profitieren von dem, was Gott ihnen gegeben hat im Anfang. Porque nós estamos aproveitando aquilo que Deus deu a eles lá no início. Davon profitieren wir, sind jetzt auch Kinder Gottes. Nós estamos tirando proveito daquilo. Nós também agora somos filhos de Deus. Wir können sie nicht im Stich lassen. Não podemos deixar eles ir ao léu. Wir müssen sie unterstützen. Devemos apoiá-los. Was ist das? E o que é isso? Praktisches Ausleben von Einheit des Geistes. Viver a unidade do Espírito na prática. Zweites Beispiel. Segundo exemplo. Bleibt in Römerbrief, Vers 16. Continuamos na Epístola aos Romanos, mas agora capítulo 16, Vers 1 und 2. primeiros 2 versículos. Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Wir haben hier ein Beispiel für einen Empfehlungsbrief. Aqui nós temos um exemplo de uma carta de recomendação. Empfehlung von einer Schwester wird empfohlen von einem Ort zu einem anderen Ort. Uma irmã aqui é recomendada de uma localidade para ir a outra localidade. Sie ist von A nach B gezogen. Ela se mudou de A para B. In B kennt sie keinen.
Só que lá em B, ninguém conhecia ela. Also nimmt sie einen Empfehlungsbrief mit, Portanto, ela leva uma carta de recomendação consigo. in dem bezeugt wird, E nessa carta é testemunhada diese Schwester ist ein Kind Gottes. que essa irmã é uma filha de Deus, Sie möchte so leben, wie der Herr Jesus es gesagt hat in seinem Wort. que ela gostaria de viver assim como o Senhor Jesus o disse na sua palavra, Sie möchte sich auch auf derselben Grundlage des Wortes Gottes versammeln. que ela também gostaria de se reunir ali na mesma base da palavra de Deus, Jetzt kommt sie mit diesem Brief nach B. e ali ela chega com essa carta à localidade B. Was macht B? O que B faz? B liest den Brief Lá em B, eles leem a carta. und nimmt sie gerne und mit Freuden auf. E, com gosto e alegria, a recebem. Warum? Por quê? Weil Brüder in A, Versammlung A, bezeugt haben, sie ist ein Kind Gottes und sie ist in Gemeinschaft am Tisch des Herrn. Und Por- deswegen kann sie in B aufgenommen werden. Porque irmãos da Assembleia lá na localidade A testemunharam que ela é uma filha de Deus e por isso ela pode ser recebida na localidade B. Das Anerkennen von Empfehlungsbriefen unter einzelnen Versammlungen O reconhecimento das cartas de recomendação entre as assembleias ist praktisches Ausleben der Einheit des Geistes überörtlich. é viver na prática a unidade do Espírito de forma supralocal. Drittes Beispiel. Terceiro exemplo agora. 2. Korinther 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, Vers 10. versículo 10. Segundo aos Coríntios 2, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Was ist Hintergrund von diesem Vers? Qual que é o pano de fundo desse versículo? In der Versammlung in Korinth gab es einen Bruder, Na igreja lá em Corinto havia um irmão der schwer gesündigt hatte. e ele pecou gravemente. Und Paulus hat im 1. Korintherbrief die Gläubigen dort aufgefordert, E lá na primeira epístola aos Coríntios, Paulo conclamou aos crentes ali: ihr dürft das Böse nicht ertragen, vocês não devem agora suportar o mal, sondern wenn er in diesem bösen Zustand ist, mas se essa pessoa está naquele estado mal, dann müsst ihr euch von ihm trennen. então vocês devem se separar dele. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Tirai o malfeitor de entre vós. Das hatten sie getan. E eles o fizeram. Jetzt war Zeit vergangen Agora passou um tempo und der Bruder war zur Einsicht gekommen. e aquele irmão reconheceu. Er hatte seine Sache in Ordnung gebracht mit dem Herrn Ele colocou as coisas dele em ordem com o Senhor und auch mit den Geschwistern. e também com a irmandade. Und jetzt sagt Paulus, E então Paulo diz assim: nehmt ihn wieder auf in die Gemeinschaft am Tisch des Herrn. recebei-o agora novamente a comunhão na mesa do Senhor. Ich, Paulus, Eu, Paulo, ich bin im Moment nicht in Korinth. eu não estou lá em Corinto agora nesse momento. Ich gehöre nicht zur Versammlung in Korinth. Eu não pertenço à igreja lá em Corinto. Aber in meinem Herzen habe ich ihm vergeben. Mas eu, no meu coração, já o perdoei. Paulus sagt jetzt nicht, Paulo agora não diz: ich bin Apostel eu sou apóstolo, und ich mache schon Gemeinschaft mit ihm. eu já vou restabelecer a comunhão com ele. Egal, was ihr entscheidet. Tanto faz o que vocês vão decidir. Nein, Não. wem ihr etwas vergebt, Ele diz: a quem vós perdoardes alguma coisa, dem vergebe auch ich. também eu. Obwohl er der große Apostel war, Ainda que ele fosse o grande apóstolo, handelt er nicht unabhängig von der Entscheidung der Versammlung in Korinth, ele não age em independência da decisão da igreja em Corinto, sondern wenn ihr handelt, mas se vocês agem, dann identifiziere ich mich. então eu me identifico com a ação de vocês. Was bedeutet das für uns heute? E o que isso significa para nós hoje?
eine Versammlung A Se uma igreja na localidade A in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus eine Handlung ausführt, está agindo, em algum caso, em comunhão com o Senhor Jesus, versammelt um den Herrn Jesus reunidos ao redor do Senhor Jesus in seiner Autorität, e em sua autoridade. sie lässt jemand zu zum Brotbrechen als Beispiel, exemplo, ela recebe alguém ao partir do pão, oder sie muss jemand hinaustun, ou ela tem que excluir alguém, sie hat tirar para fora, gehandelt im Auftrag des Herrn, e essa ação então foi feita, atarefada pelo Senhor. diese Handlung haben andere Versammlungen anzuerkennen. Essa ação, outras igrejas têm que reconhecer. Dafür ist dieser Vers 10 aus 2. Korinther 2 ein Impuls. E para isso, esse versículo 10 de 2 aos Coríntios 2 é um estímulo, um impulso. Versammlung B kann nicht sagen, ist uns egal, was ihr in A macht. A igreja na localidade B não pode simplesmente dizer: eu não me importo com aquilo que vocês fazem lá em A. Wir entscheiden selbst, unabhängig von dem, was ihr in A entscheidet. Nós aqui, nós vamos decidir por nós mesmos, independente daquilo que vocês vão fazer. Nein, Não, sie anerkennen die Handlung dieser Versammlung eles reconhecem a atuação daquela assembleia. und damit E com isso, praktizieren sie Einheit des Geistes. estão praticando a unidade do Espírito. Sie leben aus, was der Heilige Geist will. Eles estão vivendo na prática aquilo que o Espírito Santo quer. Und ich wiederhole nochmal zum Schluss. E eu repito, no final, Der Heilige Geist hat diese Einheit geschaffen. foi o Espírito Santo que criou esta unidade. Und er möchte, dass diese Einheit praktiziert wird. E ele gostaria que essa unidade fosse praticada. Dazu gibt er die Kraft, Para isso, ele dá a força. dazu leitet er Para isso, ele conduz e guia auf der Grundlage des ganzen Wortes Gottes, com base em toda a palavra de Deus, das er verfasst hat. da qual ele mesmo é o autor. Und diese Einheit soll ausgelebt werden am Ort. E essa unidade deve ser vivida na localidade Und sie soll auch ausgelebt werden weltweit, e também deve ser vivida a nível mundial, unter den einzelnen örtlichen Versammlungen. entre as assembleias individuais existentes. Das sind die 5 Ermahnungen oder 5 Punkte, die Paulus nennt, São esses os 5 pontos que Paulo menciona aqui dieser hohen Berufung entsprechend zu leben. para podermos viver de acordo com essa tão sublime vocação. Und wir merken, das Ganze war total praktisch. E nós vemos que tudo isso é bastante prático. Es war keine Lehre, Não é doutrina, das ist praktisch. é prática. Demut, Humildade, Sanftmut, mansidão, Langmut, longanimidade, einander ertragen, suportar uns aos euch outros, befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren. procurando guardar a unidade do Espírito. Der Heilige Geist ist so eine gewaltige Segnung, die wir bekommen haben. O Espírito Santo é uma tão grandiosa bênção que nós temos recebido Und wir wollen unseren Weg gehen, persönlich und gemeinsam in Übereinstimmung mit ihm. e queremos andar o nosso caminho, tanto individual quanto coletivo, de acordo com Ele.